Mamãe olhou e começou a chorar, e papai não sabia o que fazer. Eu disse, Deus! Estava com a Bíblia em cima da mesa. Eu disse, se eu morrer, vou para casa confiando em ti. Tua palavra diz isto. Eu tenho que atentar ou para o que o médico disse, ou atentar para o que tu disseste. Eu aceitei a palavra dele por 1 ano e não estou melhor. Estou piorando. Eu não atentarei mais para o que ele disse. Atentarei para o que tu disseste. E pedi a bênção. Comemos feijão, pão de milho e cebola. Eu enchi um prato daquilo e comecei a comer. A primeira mordida que foi para meu estômago parecia que ia me matar. Tive que colocar minha mão em minha boca para evitar que voltasse. E aquilo continuou voltando e eu engolia. Voltava, eu engolia. Porém, eu não atentei para o meu estômago. Eu atentei para o que Deus disse a respeito daquilo, não o que eu sentia. Aquilo estava me queimando. Eu saí para a rua e estava andando assim pela rua. A água escorria pela minha boca. Disse... Como você se sente, Billy? Eu disse, muito bem. Dias passaram, semanas passaram. Ainda andando, encontrava-me em uma vala, com meu estômago assim, colocava minha mão assim, socando com o soquete assim, cantando... Oh, como ama Jesus. Eu o punha no chão, então jogava mais terra, gritava, oh, como ama Jesus. Simplesmente arrotando aquela comida, voltava, a cabeça girava, tanto que eu mal conseguia trabalhar. Diziam, como está se sentindo esta manhã? Billy, você está doente? Eu dizia, não, sinto-me muito bem. Então, mais tarde, quando eu testifiquei, alguém disse, você mentiu então? Eu disse, não, nunca. Eu não estava falando sobre estes sentidos aqui do corpo. Eles estão mortos. Eu considerava que Cristo flui de dentro de mim. Eu disse, eu estava tomando o que ele disse. E me sentia muito bem a respeito disto. Aí está você. Não atente para seu próprio corpo. Não atente para as enfermidades, pois elas são do diabo. Certo? Atente para a promessa de Deus. Alguém há não muito tempo atrás disse, agora veja, você não pode pregar a cura divina no pacto. Um esperto pregador batista que foi... Eu disse, agora não quero discutir com você sobre o pacto. O que sei que você não tem base para se firmar, bastante fundamental. Eu disse, eu sei que você não tem base. Aqui está uma escritura. Das 40... tirará toda a coisa. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Eu disse, onde você aplica isso? Ao Calvário? Eu disse, você crê que os 7 nomes redentores, nomes compostos, pertencem a Jesus? Se ele não fosse e não cumprisse, e nele estivessem aqueles 7 nomes compostos, ele não seria Jeová Jiré. Aí está Jeová Jiré, o sacrifício provido por Deus. E você terá que admitir isso ou dizer que ele não era o Filho de Deus. Então, se ele é Jeová Jiré, ele é Jeová Rafa, o curador também. Pois todos os 7 nomes compostos, nossa vitória, nossa bandeira, e nosso escudo, e nosso broquel, e nossa cura, e nossa salvação, nosso sacrifício provido, tudo colocado nele. E quando ele morreu no Calvário, ele destruiu os principados, ressuscitou, estendeu suas mãos, disse, está consumado, aleluia! Demônios tremeram, o inferno estremeceu. É um tipo para cada caminho. E ele ressuscitou na manhã de Páscoa. Eu sou aquele que estava morto e vivo novamente. Aí está ele, Jeová Rafa, Jeová Manassés, Jeová Jiré, o sacrifício provido por Deus. Não conseguiria ter uma palavra para dizer. Então lá atrás, como Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, da mesma forma deve o Filho do Homem ser levantado. Esse é o brilho daquela luz de Deus, lá atrás. Em um tipo, olhando para uma serpente de bronze que era um símbolo. Ele disse, tenho que cumprir minha palavra, você tem que morrer. O pobre sujeito estava tremendo. Ele disse, o que posso dar-lhe antes de matá-lo? Disse, um copo d'água. Então ele foi e apanhou o copo d'água. E ele o segurava em sua mão e tremia assim. Ele não conseguia segurá-lo. Ele disse, agora, espere um minuto, endireite-se. Ele disse, eu não vou matá-lo ou tirar sua vida até você beber esta água. E o escravo a jogou no chão. O que ele fará? Se ele é um homem justo, ele manterá sua palavra. Se ele não cumprir sua palavra, ele não é um homem justo. Ele tem que libertá-lo, não importa o que as leis da terra digam. Esse Jesus disse, qualquer coisa que desejares, quando orares, crê e receberás. Ele tem que manter isto. Ele é justo. Com pacto ou sem pacto, esta é a sua palavra. Um rapaz saiu há não muito tempo atrás para um determinado seminário para aprender um punhado de tolices que ele não deveria ter aprendido. Então sua velha mãe ficou doente. Um de seus vizinhos pertencia a uma igreja do Evangelho completo. Eles trouxeram o pastor em casa. Disse,
deixe-me trazer o pastor aqui para orar por você. Disse, ele é um bom homem justo e ele crê em Deus. Disse, deixe-o vir para orar por você. Então ela disse, tudo bem. O médico nada podia fazer por ela. Então o jovem foi ali, o pastor, e orou pela mulher idosa e colocou suas mãos sobre ela de acordo com Tiago ou de acordo com Marcos 16. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele foi e colocou as mãos sobre a mulher. Em poucos dias ela tinha levantado e fazia o seu trabalho, estava boa. Quando seu filho regressou para a casa da faculdade, ora, ele estava tão feliz, você sabe, e ele viu sua mãe tão feliz, disse, como tem estado, mamãe? Disse, muito bem. Disse, filho, eu esqueci de lhe contar uma coisa. Disse, enquanto você estava fora por esses 4 anos, disse, eu fiquei doente. E você sabe, a senhora fulana de tal, que pertence àquela igreja do Evangelho Completo, disse, seu pastor veio e colocou as mãos sobre mim, de acordo com Marcos 16, e eu fiquei boa. Disse, os médicos nada puderam fazer por mim naquele período de enfermidade. Disse, foi assim que fiquei boa. Ele disse, bem, mamãe, eu quero lhe informar algo. Disse, naturalmente, lá na faculdade nós aprendemos isto. Disse, os últimos 9 versículos de Marcos 16 não são inspirados. Disse, eles foram colocados ali pelo Vaticano. Disse, não existe história que afirme que aquela palavra ali é inspirada. E a pequena mulher disse, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele disse, o que há com a senhora, mamãe? Ela disse, se Deus pode me curar com palavras que não são inspiradas, o que poderia ele fazer com aquelas que são inspiradas? Aí está você. Se ele pode fazer aquilo com palavras não inspiradas, o que ele faria com aquelas que são inspiradas? Quando existem 600 e tantas promessas dirigidas à igreja nos últimos dias de que estas coisas acontecerão, e seu poder ainda é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seja o que desejardes quando orardes, crede, pois que as receberá. Se estiverdes em mim e minha palavra em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. As coisas que eu faço também as fareis, maiores do que estas, quando eu for para meu Pai. Eis que estou sempre convosco até o fim do mundo. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome e concordarem em qualquer coisa que pedirem, eles receberão. Esqueça sobre isto, irmão. É a vontade de Deus fazer isto. Sim, é simplesmente Satanás assaltando-o. Creia nele, e o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, não circunstâncias, não o que outra pessoa disse, e se alguém já morreu, sendo que você tem a mesma coisa. Não atente para isto, veja, pois era já de quase 100 anos, nem para o amortecimento do ventre de Sara. Ela foi incluída nisto. Deus nunca deu a promessa a Sara. Ele deu a promessa a Abraão, porém Sara foi incluída. Ele fez a promessa em Cristo Jesus, e eu fui incluído nele. Você foi também, estão vendo? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido era poderoso também para o fazer, que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito, lhe não fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Oh, irmão, isso apenas... Eu posso simplesmente acertar na cara do diabo com isso por 365 dias ao ano. Veja, você é um mentiroso. Aí está a palavra. Estou curado. Se alguém se aproxima e coloca isto em você, se alguém sai aqui, faz alguma coisa com você e o deixa ficar bom, isso não inspira você. Mas aqui está o que é. Aquele que crer. Estou curado agora. Se Deus descesse e me curasse positiva e imediatamente com um milagre, isso não seria tão grande como se eu pudesse ver a promessa de Deus e tomá-la em meu coração. De pé ali eu posso dizer, Jesus está agora me curando, pois eu aceitei sua palavra. Está em meu coração. Ele está agora intercedendo por mim diante do Pai. Eu ficarei bom. Aí está o que Deus ama. Coloque-se ali em sua palavra e diga, está certo, ele está me curando agora, a cada dia. Aquela era a mulher com o papo. Eu posso ver. Eu simplesmente lhe dei algo para fazer. Então, não queria nenhum de forma alguma, mas ela estava feliz, disse, veja, veja. E no dia seguinte foi um tanto assim. Então no outro dia, cerca de um tanto assim. Ela juntou tudo aquilo e disse, isso não pode estar errado, veja, aí está você. Quando Elias fechou os céus para que não chovesse por um período de 3 anos, Elias fez aquilo
que não chova por 3 anos e 6 meses, e quando ele inclinou sua cabeça entre seus pequenos joelhos magros, provavelmente, se ele chegasse à sua porta esta manhã, você o colocaria para correr, com pele em volta de toda a sua cabeça, como não sei o quê, uma pequena pele de ovelha enrolada ao seu redor assim, e uma botija de azeite e um cajado, e aqui vem ele. Isto é tudo, e todas as vezes que se assentava ali, abaixava seus joelhos, a cabeça entre seus joelhos e orava: Deus, o problema não está mais na frente agora. Israel tem se arrependido. Vem, Senhor, e lhes envia chuva. Como aquela mulher outro dia, quando o pecado saiu, eu disse: Satanás, você não pode segurá-la. Não, Senhor, é isto. Vem, Senhor. Correto, o problema acabou. Ele orou 6 vezes, voltou. Aquilo não o reteve, ele continuou orando. Correto. Então, após algum tempo, Geazi subiu. Seu servo olhou e ele voltou e disse: vejo uma nuvenzinha mais ou menos do tamanho da mão de um homem. Ora, os céus